É madrugada em Brasília, quando Jair Bolsonaro se remexe na cama, inquieto. O ventilador gira preguiçosamente no teto do quarto, mas não é o calor que tira seu sono. Há dias, ele carrega um peso diferente, uma inquietação que não vem da política, mas da alma. O mundo, mais uma vez, se encontra à beira de um conflito de proporções incalculáveis. Os noticiários não falam de outra coisa. Israel e Irã estão prestes a iniciar um confronto direto e o mundo assiste com o fôlego preso. Bolsonaro se levanta, vai até a cozinha e prepara um café forte. Senta-se à mesa de madeira rústica, liga o rádio antigo e escuta mais uma vez as análises de especialistas, os alertas dos diplomatas, os ruídos das bombas antecipadas nos discursos. E então, como num lampejo que rompe a escuridão, sente algo diferente. Não um pensamento político, nem uma estratégia diplomática. É um impulso humano, quase infantil. E se ele, Jair, faz algo que ninguém espera? Algo que não seja uma jogada de imagem, mas um gesto de alma. Ele pega um caderno e rabisca palavras soltas. Ouvir, perdoar, lembrar das crianças, fim de ciclos, fé. Depois, um nome, Benjamin. Outro, Amir. Ele sabe que será chamado de louco, que dirão que não é seu papel, que não tem cargo, que não tem mandato. Mas também sabe que, às vezes, a coragem não obedece ao protocolo. Naquele mesmo dia, liga para um velho amigo diplomata em Genebra, alguém que deve favores antigos. Pede que intermedie uma chamada, não oficial, não formal, apenas uma conversa entre homens. Do outro lado da linha, uma hesitação, mas também uma faísca de esperança. Na manhã seguinte, Bolsonaro veste sua tradicional camisa simples e caminha até a capela do seu bairro. Senta-se sozinho num dos bancos da frente, olhando o altar silencioso. Ora sem palavras. Apenas deixa que o coração fale. Sabe que não será fácil. Sabe que pode fracassar. Mas também sabe que, se não tenta, carrega esse silêncio para sempre. À tarde, uma resposta chega, do gabinete do primeiro-ministro de Israel. Estamos ocupados com questões de segurança. Horas depois, outro retorno, do conselheiro do líder iraniano. Não há espaço para conversas nesse momento. É o suficiente. Um silêncio, uma recusa, um começo. Enquanto o mundo dorme em tensão, Jair Bolsonaro escreve suas palavras num pequeno papel amassado. Não é uma carta, é um desabafo. E ele mesmo se torna a ponte ignorada. Nos dias seguintes, Bolsonaro caminha pelas ruas do seu bairro evitando olhares e perguntas. O telefone permanece silencioso. Nenhuma resposta adicional. Nenhum recado informal. Ele tenta não se frustrar, mas a decepção se instala. Mesmo assim, mantém a rotina de visitar a capela, de escrever no caderno, de observar o céu noturno como quem busca alguma orientação que não vem. No Brasil, as primeiras reportagens começam a surgir. Pequenas notas em colunas discretas. Bolsonaro tenta contato com líderes do Oriente Médio. A maioria dos analistas trata o gesto como irrelevante, outros como oportunismo. Há quem diga que é desespero por atenção. Bolsonaro lê tudo calado, sem responder. Ele não está tentando impressionar, está tentando entender o mundo. Ao mesmo tempo, em Genebra, seu amigo diplomata envia uma nova mensagem. Ainda não há resposta oficial de nenhum lado, mas uma secretária de gabinete comenta, em confidência, que os dois líderes, Benjamin e Amir, comentam entre si o gesto inesperado. É simbólico, dizem. É inofensivo, mas curioso. Para Bolsonaro isso já basta. Porque a curiosidade, mesmo em tempos de guerra, é o primeiro passo da empatia. Ele continua escrevendo, agora mais do que nunca. Redige discursos que talvez nunca sejam lidos. Rascunha pontes que talvez jamais sejam cruzadas. Mas faz isso como quem planta em solo seco, acreditando que a chuva virá. Em casa, recebe visitas inesperadas. Um pastor, um rabino, um sheik que vive em São Paulo. Nenhum deles representa seus povos oficialmente,
mas todos se dizem tocados pelo gesto. Sentam-se com Bolsonaro à mesa da cozinha, tomam café e discutem possibilidades, não de paz política, mas de paz interior. Eles falam de fé, de reconciliação, de perdão. Um deles diz algo que Bolsonaro não esquece. Mesmo que a resposta seja o silêncio, o eco dela pode salvar uma vida. E é com essa frase que ele encerra mais um dia. Sozinho, mas não vazio. Ignorado, mas não vencido. Passam-se dias, depois semanas, a tensão global aumenta. Os radares se enchem de aviões. As fronteiras se endurecem. Mas algo estranho acontece. Uma ausência de disparo. A guerra, que parecia certa, se atrasa. E no meio desse silêncio carregado, Bolsonaro continua escrevendo, não em redes sociais, não em notas oficiais, mas em cadernos, cartas, bilhetes, palavras que talvez nunca sejam lidas. Aos poucos, essas palavras encontram destino. Uma jornalista americana, curiosa com a movimentação espiritual ao redor do ex-presidente brasileiro, escreve um artigo intitulado O Homem que Tenta o Impossível em Silêncio. O texto viraliza em círculos diplomáticos. Alguns zombam, outros ponderam. Alguns poucos se emocionam. De repente, Bolsonaro começa a receber cartas de soldados israelenses dizendo que gostariam de conhecer seus rivais como pessoas. De jovens iranianas escrevendo sobre a vontade de estudar fora, sem medo de bombardeios. De mães que perderam filhos, dizendo que preferem ver gestos pequenos do que mais monumentos a mártires. Essas vozes invisíveis fazem mais barulho dentro de Bolsonaro do que 1000 microfones ligados. Ele, então, decide escrever algo diferente. Uma prece pública. Um texto simples, sem religião específica, mas com fé transbordando entre as entrelinhas. Publica em um blog discreto. O texto é compartilhado por milhares. Lido em igrejas, sinagogas, mesquitas. Ninguém sabe exatamente quem o escreveu. Ele assina apenas um homem comum com um coração inquieto. Em Genebra, seu velho amigo diplomata liga e diz: "Você não entrou na guerra, mas está vencendo no espírito." Bolsonaro apenas sorri. Ele não busca vitórias, busca sentido. E começa a perceber que, mesmo ignorado oficialmente, está sendo ouvido de outro modo, por quem realmente importa, os que vivem entre a guerra e a esperança. Dias depois, um convite inesperado chega, não de Tel Aviv nem de Teherã, mas de uma escola pública em Amsterdã. O diretor lê a prece anônima e, movido por um sentimento de gratidão, convida o autor a participar de um seminário sobre paz. Bolsonaro, surpreso, hesita, mas depois aceita, não para discursar, apenas para ouvir. Na Holanda, senta-se em silêncio entre adolescentes que discutem religião, guerras e pontes humanas. Uma garota muçulmana lê um trecho da prece sem saber quem a escreveu. Um garoto judeu aplaude emocionado. Bolsonaro permanece incógnito e por isso se emociona mais. No fim do evento, uma senhora se aproxima dele. Não pergunta se ele é o autor, apenas diz: "Que bom que alguém ainda tenta." Ele agradece com um olhar e volta ao Brasil sem alarde, mas leva no peito a confirmação de que a paz, por menor que seja, pode nascer em solo inesperado. Em Brasília, retoma seus hábitos. Café forte, caderno aberto, orações mudas, mas agora escreve com mais leveza, com menos urgência, porque entende que a urgência existe sim, mas não está nos palácios, está nas salas de aula, nas mesas de café, nas vozes que não aparecem nos noticiários. O tempo passa e a guerra, tão temida, nunca se inicia. Não por causa de acordos ou pressões internacionais, mas por uma série de fatores pequenos, desconexos, quase invisíveis. Jornalistas começam a falar em mudança de clima. Líderes mantêm o tom, mas postergam ataques. Aos poucos, o fogo que parecia certo vira apenas cinza em potencial. E entre essas cinzas, o nome de Bolsonaro volta a circular, agora com outro tom. Um documentário europeu mostra sua caminhada silenciosa, seus bilhetes, sua oração anônima. Ele não comenta, não aparece, mas o efeito é inevitável. Cartas continuam chegando.
Algumas de soldados que decidiram desertar, outras de mães que agora fazem vigílias pela paz. Uma delas termina assim: obrigada por nos lembrar que não somos apenas vítimas, também podemos ser pontes. Bolsonaro, já com mais idade e cabelos brancos visíveis, senta-se uma última vez na capela do bairro. O mesmo banco, o mesmo altar, mas agora um novo sentimento. Não de vitória, mas de plenitude. Ele sabe que nunca será lembrado como um diplomata, nem como um herói da paz, mas talvez como alguém que tentou. E naquele silêncio entre as velas e os bancos vazios, ele sorri. Porque o mundo, mesmo com suas guerras e suas dores, ainda tem espaço para gestos pequenos, e às vezes são eles que fazem toda a diferença. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. E não esqueça, comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vamos espalhar essa corrente de paz por todo o Brasil.